Minhas amigas, amigos e amigas da Web Rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. E hoje é sexta-feira e na Web Rádio Estação da Luz, todos os dias de domingo a domingo, sempre a partir das 19 horas, nós temos o programa Estação da Luz. E a Web Rádio Estação da Luz, ela tem o apoio institucional da Casa Espírita de Emanuel, do Pronto-Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Pronto-Socorro Espiritual Maria do Pão, do Grupo Caritativo São Francisco de Assis e também, lógico, do Movimento Espírita do Rio Grande do Norte. E hoje, sexta-feira, o último dia de julho, temos uma bênção, porque é uma pessoa que nós temos uma admiração muito grande, que já vínhamos há um tempo trabalhando para que ele viesse fazer um programa aqui com a gente. Eu creio que vai ser o primeiro de uma série muito grande. É o meu amigo, meu irmão, meu professor, uma pessoa que eu sempre me inspirei pela sua inteligência e pelas suas possibilidades evolutivas nesse planeta. José Soares, lá da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, um dos grandes baluartes hoje do movimento espírita no Rio Grande do Norte. Meu amigo, muito boa noite, muito obrigado. Você sabe que é de coração você estar aqui comigo, que eu tenho uma admiração muito grande pelo amigo. Eu quero agradecer de antemão a oportunidade que você me concede, mais uma vez. Muito bem, meu amigo, maravilha. Dito tudo isso, eu vou apenas dizer o seguinte: cuidei pessoalmente da reencarnação do meu amigo José Soares. Fiz todo o projeto para ele reencarnar aqui no planeta Terra e, lógico, reencarnei, voltei para o plano espiritual, fui encarnar. Quando me encontro, o homem jogou a encarnação todinha fora, porque foi inventado de torcer pelo América Futebol Clube. Quer dizer, mas tudo bem. Mas mesmo assim vai evoluir. É uma China, né? E o pior que o torcedor americano é assim, é de torcer, e de torcer até morrer. Pois a torcida americana é assim, coisar por mim, meu coração, e vai dizer as cores. Né? Mas faz parte do aprendizado, né? Perco o amigo, mas não perco a anedota. Mas eu lhe amo Olha, de coração. Eu nunca briguei com ninguém por causa de esporte. De futebol. Nunca. Os meus dois irmãos mais jovens fundaram a primeira torcida organizada do ABC, na era do Machadão. Quando o ABC ganhou de 4-2 do América, foi tetracampeão, no dia anterior eu ajudei a picar com eles 4 toneladas de papel. Para cada gol que o ABC fez, eu ajudei a picar. E nós levamos em saco a pé para o Machadão. Olha a porra dessa. É verdade. E voltamos com os sacos vazios e ele enfiando 4-2. Maravilha. Então vamos lá. Aqui é um programa espírita e, lógico, a gente tem que começar com o viés do espiritismo. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é uma leitura preparatória. Em seguida, nosso irmão Soares vai fazer a oração com a sua verbe, a leitura do Evangelho, um pequeno comentário, e nós vamos entrar no tema que eu terminei me esquecendo. Então, o tema de hoje é o que está aí passando, eu vou colocar agora. É o estudo dos livros do nosso querido Francisco de Paula Cândido, do nosso Chico Xavier, né? Os estudos dos livros do Chico. Vamos começar hoje com o primeiro e o segundo livro, Passagem de Além Túmulo e Cartas de uma Morta. E aqui nós temos um outro livro, do Chico também, Espíritos Diversos, o Caminho Espírita, a Jornada do Bom Combate, é a oração do servo imperfeito, do nosso querido Albino Teixeira. E ele diz assim: Senhor, dura é a pedra, entretanto, com a tua sabedoria, temo-la empregado em obras de segurança. Senhor, violento é o fogo, todavia, sobre a tua inspiração, foi ele posto em disciplina, em auxílio da inteligência. A agressiva é a lâmina, entretanto, ao influxo do teu amparo, vemo-la piedosa na caridade da cirurgia. Senhor, enfermiço é o pântano, contudo, sobre a sua benevolência, encontramo-lo convertido em celeiro de flores. Eu também trago comigo, Senhor, a dureza da pedra, a violência do fogo, a agressividade da lâmina e a enfermidade do chá. Mas, com a tua bênção de amor,
posso desfrutar o privilégio de cooperar na construção do teu reino. Para isso, porém, Senhor, concede-me, por acréscimo de misericórdia, a felicidade de trabalhar e ensinar-me a receber o dom de servir. Nosso queridíssimo Albino Teixeira, depois dessa mensagem preparatória, nós solicitamos ao nosso querido José Soares que ele possa nos brindar com a verve da sua possibilidade evolutiva através da prece inicial e também com o evangelho que ele preparou para nós nesta noite, meu amigo José Soares. Rogando para todos nós, encarnados ou desencarnados, bênção de paz e felicidade, que possamos dar início à nossa atividade no campo doutrinário pelas ondas invisíveis que correm todo o universo. O sacrifício mais agradável a Deus. Está em Mateus 5, 23 e 24, do capítulo 10º do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata dos bem-aventurados, que são misericordiosos. Se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e idem, antes reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-la. Jesus aqui fala como judeu aos seus irmãos de raça, que ia ao templo oferecer sacrifícios para pagar e as obtidas perdão por outro. Então, antes de qualquer coisa, nós temos que nos reconciliar com aqueles com quem nós não nos afinizamos. Porque pela lei do progresso, mais cedo ou mais tarde, nós iremos ter que reconciliar com eles. E nada é melhor do que, enquanto nós estamos a caminho do juízo, façamos as pazes com ele. Muita paz para todos nós. Graças a Deus. Muito bem, meu amigo. Só poderia vir de você essa lição imorredora da reconciliação. Mas, enquanto nós não reconciliamos com os nossos adversários, vamos agradecer aqui aos nossos amigos, Décio Soares, lá de São Paulo, nosso irmão Wilson José, da Hora de Recife, e o nosso querido Sueldo, de Mossoró, da Sociedade Espírita de Mossoró, né? Boa noite, meu amigo Tavares, e um grande abraço para o meu querido amigo Zé Soares. Tudo de bom para todos. E o senhor vai estar fazendo um programa aqui conosco, se nessa semana não, mas na próxima semana, com certeza, vai estar aqui brindando com a sua presença e o seu conhecimento aqui também conosco. Mas, meu amigo Soares, nós solicitamos de você uma missão que eu considero que, dentro do Rio Grande do Norte, pelo menos na minha visão, você é uma das pessoas que mais conhece a obra do Chico Xavier. Foram mais de 416 obras e começou com uma obra muito interessante, Parnasmo de Além Túmulo. Dentro da sua visão, dentro da sua experiência de 50 anos, mais de 50 anos no movimento espírita, por que os espíritos resolveram começar toda uma obra linda e maravilhosa, uma obra que vai ficar para toda a eternidade do planeta Terra? Por que resolveram começar com a poesia e principalmente com o parnasianismo? Primeiro, se Chico fosse um médico norte-americano, ele iria começar com a obra científica. Se ele fosse da Europa Central, de França, aquele centro ali, Alemanha e tudo, ele iria fazer uma obra filosófica científica. Era Brasil. O Brasil era o país dos poetas. Era tão forte a questão da poesia que um intelectual nosso, no início do século XX, quando viu chegar no Rio de Janeiro o primeiro carro automóvel, veio da França, ele apertou o pito para sentir o ar de Paris. Era aquela fixação que nós tínhamos com a. Então nós éramos um país de literatos, poetas. Nós não temos grandes engenheiros até a primeira metade do século XX, não temos grandes médicos, não temos. Temos grandes poetas. Agora, temos poetas grandes que eram médicos, poetas grandes que eram engenheiros. Por exemplo, Euclides da Cunha
Ele deu sorte. Ele ganhou projeção pela obra dele, Os Sertões. É. Mas a segunda obra dele, que é A Margem da História, que é sobre a aplicação do conhecimento de engenharia à Amazônia, foi impressa em Portugal e não no Brasil. E ninguém sabia, na roda de intelectuais que eu frequentava aqui em Natal, que Euclides da Cunha que era poeta. Escreveu um belíssimo livro de versos parnasianos. Entendeu como é a história? Então, a nossa inteligência, a nossa massa inteligencial no Brasil era no campo da poesia. É no campo da literatura, né, de uma forma geral. Não, literatura barra poesia. Porque os grandes escritores, como Machado de Assis e Alencar, já tinham passado. Observe que pululam poetas e aqui é que aparece um escritor de romance, assim por diante. Então, o momento melhor era uma obra poética. E que apesar de 1930, ainda estava vivo ainda na memória, no imaginário popular, Olavo Bilac, Augusto dos Anjos, e assim por diante. Todos aqueles 56 poetas, são 56 sonetos, poesia inicialmente, todos aqueles poetas fazia parte do imaginário diário da população brasileira, vírgula, Rio de Janeiro. Um pouquinho em São Paulo, um menor núcleo em Recife. O restante do país era apagado nessa área. Entendeu? Muito bem. Pode dizer. Então, quando o Chico manda as primeiras poesias para Manuel Quintão sabe, intuitivamente, bem orientado, entregou aos literatos conhecidos dele no Rio de Janeiro. Aí disseram, olha, essa poesia aqui é de fulano, mas ele não escreve aqui em vida, não. O que é isso, Quintão? Quintão, o Parnasse teve uma aprovação a priori, antes de ser publicado. É tão importante a obra do Parnasse em Túmulo que o Humberto de Campos, já vivinho na época, encarnado, ele escreveu um artigo de jornal e disse, se esses versos de autoria desse seu chamado Franciscano Xavier, em vez de ficar na Academia de Letras ocupando as cadeiras, ele fica lá sozinho no nosso lugar. É a perfeição com que Chico Xavier traduz o pensamento. Então, agora, vem o tempo. Qual foi a nossa grande última escola literária? Parnasianismo. Então, o nome do livro, Parnaso del Túmulo, aquela região onde, na Grécia Antiga, os deuses se reuniam e se por diante para suas tercúlias, digamos assim. Não é interessante? É super interessante. Agora, o que é que ocorre? Não é só de poetas brasileiros que o primeiro livro é composto. Você também vai além mar, Trás dos Montes, e tem muitos poetas portugueses. E aí, eu queria lhe fazer uma pergunta. Estou me ouvindo bem. Meu amigo, muito forte do plano espiritual, porque vamos lá, vamos ver o quadro. 1932, no Brasil da primeira metade do século passado, um Francisco Cândido Xavier com a 4ª série primária do interior do Brasil. E a Federação Espírita Brasileira resolve, vamos dizer assim, apostar todas as fichas num livro de um matuto, escrevendo os mais fortes pensadores ou poetas brasileiros e portugueses. Era Vantuí de Freitas, que era na época o presidente da FEB, ou estou enganado? Não, Vantuí de 1943 até desencarnar perto dos anos 60. Era outro, estou aqui esquecido. Mas como é o choque que Chico causou. Os mais diversos poetas, os mais diversos estilos, as suas escolas, a escola romântica, a escola os arcadistas da Arcádia, o simbolismo, tá certo? É o realismo científico de Augusto dos Anjos, é a beleza, é a pureza da língua portuguesa da escola de Olavo Bilac fazia parte, tá certo? Então, isso é que chocou a intelectualidade. Como é que alguém pode fazer isso? E levar tão a sério que notaram que não era plágio.
que não era plágio. Então, para a nossa análise, vamos citar aqui os 3 portugueses. João de Deus, que era um poeta simples, a poesia para criança era um pedagogo. Nós temos Antero de Quental e temos Guerra Junqueiro. Até de Quental é aquele pensador meio tristonho que findou cometendo suicídio. E Guerra Junqueiro era aquele revolucionário pendendo para o socialismo. Tá certo? Então, o Guerra Junqueiro, revolucionário, Antero de Quental, digamos assim, na linguagem de hoje, existencialista, João de Deus, aquela poesia para criança, que ele era educador de criança em Portugal, um pedagogo. E aí vem do outro lado, no Brasil, vem as figuras ímpar de Cruz e Souza e Augusto dos Anjos. Cruz e Souza, porque ele na língua portuguesa, ele é a segunda maior luminosidade na escola simbolista. Agora, olha a aprovação. Negro retinto. Aquele que é aquele chamado negro de Obunda. Lábios descidos avermelhados. Mas um senhor, oficial de alta patente do Exército do Brasil, herói da Guerra do Paraguai, o adotou como filho. Ele era filho da servidora dele. E no Brasil do Segundo Império, os negros, os escravos, tinham que andar de pé descalço. E quando vinha o branco da calçada, ele tinha que descer a calçada do banco caçar. E o oficial do Exército fez. Ele é meu filho. Ele vai andar de sandália e vai andar na calçada com o bucheiro. Mas é de uma preciosidade enorme. Agora, olha que aprovação. Ele morreu a mulher morreu louca e tuberculosa. E os filhos tuberculosos. Ele morreu tuberculoso no interior de Santa Catarina. O pai adotivo, o marechal do Exército, já tinha era marechal da Guerra do Paraguai, a patente de marechal. Já tinha desencarnado. Colocaram o corpo dele num vagão de trem junto de animais. Agora, para ser enterrado, veio como animal para Florianópolis, que na época chamava Forte Nossa Senhora do Desterro. Moral da história. Em vida, ele escreveu, para encerrar, ele escreveu uma poesia e disse, a poesia: o coração de todo ser humano foi concebido para ter piedade. Não tiveram com ele. Eu estava vendo uma pesquisa rápida aqui, e é o Manuel Justino de Freitas Quintão, que era autor de livros de poesia e verso, portador de dotes musicais, foi o 8º, 10º e 15º presidente da Federação Espírita Brasileira. Foi seu Manuel que teve essa coragem, vamos dizer assim, né, de colocar o nosso Chico. Agora, Soares, vamos voltar no tempo e no espaço, há 50 e poucos anos atrás, quando você iniciava no movimento espírita, quando você teve em mãos a primeira vez o livro Parnasmo de Além Túmulo. O que foi que lhe causou mais impressão? E hoje, quando você relê algumas páginas de Parnasmo de Além Túmulo, o que é que ainda lhe causa essa impressão, né? O que é que lhe chama mais atenção nesse livro, nesse primeiro livro, de 1932, do nosso querido Chico Xavier? O meu pai, de forma muito acertada, disse: eu não quero você como meu filho. Eu fui abandonado por ele com 11 anos de idade. Aí eu fui atrás dele, fiz amizade, eu e mais 6 irmãos, eu não queria nenhum de nós. E ele disse: eu tenho um livro para você ler. Deu-me de presente, ele que era ateu, Parnasmo de Além Túmulo. Sou seu pai. O meu pai. O grande responsável. Ele me deu esse livro. Você vai gostar desse livro, então, de Chico Xavier. Então, ele me chamou a atenção pela forma como Chico, como a doutrina é tratada, porque é uma defesa de pé fincado do Livro dos Espíritos. E é o livro menos lido de Chico Xavier. Por sinal, a nossa característica era ter lido até os anos 80, Nosso Lar. De lá para cá, nós abandonamos toda e qualquer literatura séria, doutrinária,
para ficar na pregação fugidia do Evangelho de Jesus. Porque a nossa pregação evangélica é centrada no Evangelho segundo o Espiritismo. Aquele Evangelho que serve para a vida diária nossa. E não temas obscuros, fugidios, que causam problemas. Então, mesmo assim, nós lamentamos profundamente o que tem ocorrido com a obra de Chico Xavier. Fiquei mais triste ainda, porque nos 40 anos eu fui ver a casa de espírito que eu frequentava, fazer uma programação, a casa não aceitou. Nos 60 anos, eu era diretor da casa e eu impus. Eu impus assim no bom sentido. Aí eu entreguei a 2 pessoas ligadas à literatura, professor. Pegaram assim, aí leram assim, isso aqui é de Chico Xavier. Está de lado. Não disseram nada. Não há obra mais perfeita de Chico Xavier do que Parnaso de Além-Túmulo. Porque nós temos que observar um detalhe interessante. É que nós temos mania de fazer as coisas não certas. Há uma mensagem em Parnaso de Além-Túmulo. Primeiro, ao longo do tempo, Parnaso de Além-Túmulo foi sendo seccionado, aumentaram, tiraram umas poesias, outras não. Mas há uma poesia que o nosso amigo Hércules Silva Bruno, musicou, que é a poesia de Aldo de Souza, Adeus. Todo mundo cantou. E o Hércules se sentou assim e recebeu a letra, recebeu a música na hora. Só que a gente vê Aldo de Souza como aquela negrinha de Macaíba. Religiosa, em Recife. Não. O poema dela, Adeus, permita eu ensinar um pouquinho, é dos mais interessantes. Primeiro, Chico ia no enterro para Leopoldo, e o padre que ia no enterro disse, se o senhor recebe espírito, receba a mensagem aí desses espíritos do morto aí. E o padre deu a Chico papel e lápis. E Chico recebeu a mensagem em São Paulo, Adeus. Quem era o autor? Aldo de Souza. Mas interessante é o conteúdo, o conteúdo espacial do soneto. Por exemplo, ela começa dentro da igreja e termina na igreja católica e termina na espiritualidade espírita. No meio dela aqui vem o drama social do nordestino que ficava, quando o pai morria, a família passa fome. É verdade. E depois, para chegar ao espaço espírita, ela lança uma figura, ela lança a mão de uma figura da doutrina religiosa dos antigos egípcios. Permita. O sino plange em terna suavidade. Primeiro, eu toquei sino na igreja, no meu preparatório para o seminário, 4 anos. As crianças até 12 anos, era repique. A gente puxava a corda, amarrava, badalando. Os adultos, era sinal. Bem. Já disse, o sino plange em terna suavidade. No ambiente balsâmico da igreja. Porque no ritual antigo da igreja católica, colocava o morto no caixão, no centro da igreja, coberto de uma toalha roxa, com a cruz amarela. E a igreja era perfumada. Sabe como? Entre as naves, no altar, em tudo adeja o perfume dos goivos da saudade. Goivos aqui é aquela fumaça sai do turimbo. Que você sai baforando, né, o altar. Aquele bairro na igreja chama-se goifos. Tá certo? Então, a turma chorando em torno do caixão, a família, a viúva, os filhos, e Soares ficava em torno do caixão, a turma jogando aquele negócio no mar. Ficava. É uma boa experiência. Então, entre as naves, na igreja, as laterais de uma igreja, que tem santo, chama-se naves. O centro dela lá na frente é o altar. Olha só a figura que ela faz. Entre as naves, no altar, porque o altar fica entre as naves. O altar mor da antiga fica entre as naves. Em tudo adeja, ou seja, em tudo se deseja, se eleva o perfume dos gols da saudade.
Gema, ele fazia isso, cantando e jogando incenso, a menina fica jogando incenso. Gema viuvez, lamenta-se a orfandade, os filhos chorando. O quadro é perfeito. E a alma que regressou do exílio beija a luz que resplandece e que viceja na catedral azul da imensidade. Ela já está fora do ambiente da igreja, está na imensidade. Aí a alma fala, abre aspas, adeus terra das minhas desventuras, adeus amados meus, diz nas alturas, a alma liberta, o azul do céu singrando. Na tradição egípcia, o moço saía singando os mares no barco. Essa figura aqui é da teologia egípcia que ela traz. Não é rica a poesia? Não é rica essa poesia? Ou não? Hein, Moisés? Imagine, meu amigo, um caba com a 4ª série primária, como o Chico era, só tinha isso, trazer todo esse arcabouço de conhecimento. Primeiro. Aí vem o melhor. Adeus, choram as rosas desfolhadas. Sabe qual era as rosas? Essa aqui lá em Pau dos Ferros. Essa aqui lá em Pau dos Ferros. Tá vendo bem aí? Levante sua mão um pouquinho. Pronto. É chamada Rosa Amélia. Essas pétalas, como era a região muito seca, se você tira do galho, ela morrerá logo. Então a gente espetalava as rosas, jogava numa bacia de alumínio e jogava água em cima. Olha o que ela diz. Olha o que ela diz. Adeus, chora a rosa desfolhada. Não ficava os pingos d'água nas pétalas? Não, nas pétalas. Não ficava os pingos d'água? Era as lágrimas das pétalas. Adeus, clama as vozes desoladas de quem ficou no exílio aqui soluçando. Não tem riqueza maior de detalhe de que isso daqui. Olha, Chico não tinha era incompleta, a 4ª série. Era incompleta, porque naquele tempo, mamãe fez também, ia até a 6ª série. Mamãe parou na 6ª e ficou na 4ª. Mamãe foi a 6ª. Muito bem. Então, olha a riqueza de detalhe. Repetindo, ele vem do ambiente balsão da igreja, aqui as naves, lá de outras naves, tem aqueles santos, aqueles oratóriozinhos. Aqui no centro, aqui, no altar-mor, tinha o altar-mor, que era onde o padre ficava. Hoje em dia não tem mais altar-mor. E a gente ficava jogando, o culto livre na mão, jogando os goivos, a fumaça no alto de você. Os goivos do turismo é aquelas volutas de fumaça. Observe que parece ela faz uma curva no espaço, não faz isso? É. Bom, para matar você de raiva, a pessoa que vai na frente, que vai na frente com o turismo, chama-se turiferário, viu? Eu fui turiferário, né? Eu fui turiferário algumas vezes. Muito bem. O senhor foi sinista, foi turiferário, só faltou ser padre. Não, eu terminei o preparatório do seminário e meus pais se separaram. Meu pai abandonou minha mãe com 7 filhos, e a igreja na época não aceitava filho de pais separados. Foi a sogra da doutrina espírita, me aceitou. Era mais aberta, né? Era mais aberta, né? Mas olha, então, eu volto àquela pergunta do Manuel Quintão. Então, como é que a federação... Porque hoje a gente fala, é de 37, já se passaram aí mais de 70 anos, mas tudo bem. Como foi o movimento espírita que se deixou levar? Exemplo, isso que eu estou dizendo, houve uma ação muito grande da espiritualidade, porque era um tabaréu, desculpa a expressão, certo? Um matuto do interior, dando uma de poeta, escrevendo, mesmo que fosse psicografado. O senhor sabe alguma coisa com relação às reações na época do movimento espírita, desse primeiro livro, desse menino do interior, no qual Manuel Quintão apostou basicamente todas as fichas, né? Deve ter sido uma dureza para ele, né? Primeiro, até o limiar dos anos 80, a FEB não expunha os seus livros em livrarias. Só quem podia vender o livro espírita era a livraria das federações. Como vinha com a chancela da FEB, o impacto não houve impacto negativo. Aí a turma intelectual foi atrás.
Tá certo? Então, o impacto foi altamente positivo. Houve uma escaramuça com as obras de André Luiz. Aí houve escaramuça. Sim. Porque, de repente, até hoje, ontem eu ouvi do encontro dizer que Kardec não fala em colônias espirituais. Kardec não fala em avião. Mas no livro dos médios, ele prevê que um aparelho mais pesado do que o ar iria triunfar. Trata que o ar chama-se o quê? Avião. Zero avião. Muito bem. Então, vamos aqui. Agora, Chico fez isso com Aldo de Souza no Brasil. Em Portugal, ele fez aqui com o nosso amigo aqui. Pode um pouquinho mais para a direita. Pronto. Ele fez aqui com Guerra Junqueiro. Aqui é um artigo meu, Guerra Junqueiro, em Parnaso de Além Túmulo. Vamos ver se eu consigo aqui. Eu sou rei de manobra, né? Tá vendo? Não, vou tomar um pouquinho. Isso é a revista de Espiritismo, não é isso? Guerra Junqueiro em Parnaso de Além Túmulo. Acontece que Guerra Junqueiro, em vida, escreveu um livro chamado, bem interessante, será que eu lembro o nome dele aqui? Ele escreveu um livro, que eu não lembro o nome do livro, e ele combateu a exploração sexual de crianças, de jovens e crianças, de jovens e mulheres em Portugal. Certo. Então ele escreve um poema longo no livro dele, e ele, oh meu Deus, esqueci o nome. E ele termina o poema com linhas tracejadas. Linhas tracejadas, no português culto, quer dizer, o autor quer dizer, eu tinha muita coisa a dizer, mas não vou dizer. Parou por ali. Em Chico Xavier, que eu podia chamar em Parnaso de Além Túmulo, chamado Romaria, ou continuação de Passeio Matinal. Passeio Matinal é que ele fez em vida. E Romaria em Chico Xavier. Em Chico Xavier, ele começa com a linha tracejada. No livro dele, ele não termina a linha tracejada, e Chico ele retoma em cima. E completa a poesia, meu amigo. Ele completa a poesia por inteiro. E nós vamos, no próximo ano, em 2022, vamos partir para 90 anos da obra dele. Será que nós não teremos uma homenagem maior, à obra maior da doutrina desse velho? Não houve nos últimos 4 séculos, eu afianço, não tenho medo de errar, nenhum missionário no campo do bem, mandado pela espiritualidade, que cumpriu a sua tarefa igual a Chico Xavier. Não houve. Houve bons, mas não houve igual a ele. Ele é perfeito. Em Romaria, eu estou vendo aqui, certo? Em Parnaso, né? Em Parnaso, né? Passeio Matinal. Fim da poesia, né? E começa com a linha tracejada, não começa? Assim, não sabeis, filha, que te adoro tanto. Pois é a luta dele contra a prostituição em Portugal, da mulherada, de 14 anos para cima. Calcular a extensão de tantas amarguras, existência em flor fustigada de prantos, lírios no lomaçal das grandes desventuras. Sim, o livro dele. Diga, vá, desculpa. Almas na escuridão da noite sem aurora, corpos de podridão, urnas de lama e pus, anjos açuenos que a miséria devora, pobrésimo sem pão, escalidados e nus. Olha, esse corpo e pus é a mulher que pega as doenças venéreas, as jovens. Sim, o nome do livro dele em vida chama-se Poesia de Espessas. Inclusive, quando ele fala aqui da poesia... certo tem, nome certo tem. Tem. Romaria, Passeio Matinal, fim da poesia incerta em Poesias Dispersas. Incerto, ou seja, está na obra Poesia Dispersa. Então, Chico é grande. Aldo de Souza faz isso com ele aqui, faz uma síntese da evolução religiosa da face da Terra
E ele, em Portugal, faz isso. Ele completa a poesia. Já pensamos a grandeza desse... Mas vamos aqui para Augusto dos Anjos agora? Podemos ir para Augusto? Vamos. Chico Xavier conta no Pinga Fogo que estava, ao final do expediente, aguando um canteiro de cebolas do campo experimental onde ele trabalhava. Da fazenda modelo. Fazenda modelo. Apareceu um senhor e disse: Chico, eu vou ditar para você uma poesia, eu chego em casa, você copia. Ele ditou, o Chico disse: o senhor acha que eu entendi o que o senhor disse? Aí, Chico, já você é broco mesmo, chega em casa, pede lápis e papel. Era Augusto dos Anjos. Era Augusto dos Anjos. Então, ante o Céu Estrelado, se eu não me engano, né? A poesia depois de... Então, deve ser, não estou mais lembrado. Parabéns a você, sua memória. Moral da história, Augusto dos Anjos, ele é tão complexo e completo que o escritor inglês Guy Playfair, da BBC de Londres, veio ao Brasil com o Chico Xavier. E escreveu um livro, hoje isso só como deixando virtual, o livro é A Força Desconhecida. Estuda vários médicos, 3 médicos inteiros de Chico Xavier. Ele diz que Chico Xavier é tão perfeito, é tão autêntico, que ele foi capaz de receber ou reproduzir o mais difícil poeta da língua portuguesa, chamado Augusto dos Anjos. É o inglês que está reconhecendo. E agora, aos 90 anos de idade, o ano passado, o ano atrasado, ele lançou na Inglaterra outro livro sobre Chico Xavier. É pena que o livro foi editora Pensamento e saiu de circulação. Mas o livro é perfeito. Então, o Augusto dos Anjos, ele é de uma perfeição incrível. Ele, o amigo dele de infância e juventude, Orris Soares, paraibano, mais de uma vez, chegou na casa dele, ele estava de costa para a porta da frente, na esquina, assim, das duas paredes, e ditando um poema em latim. Ele começou a ditar um poema da última palavra para a primeira. Quando porra dessa? Em vida. Falar latim é difícil. Escrever é difícil. Ele ditou a poesia em latim, que ele fez na hora, depois passou para o papel, da última palavra, são 14 versos, para a primeira. Ele tem todas as características que cá para nós, não estou dizendo que sim, como se fosse um capelino reencarnado no Brasil. Possivelmente. A linguagem dele é total. Ele antecipa, digamos assim, a análise, a dor essencial de Sartre, dos grandes poetas materialistas. Ele está em Recife e sai da ilha, que é Recife, você mora em Recife hoje é o nome da cidade. No Império, Recife era só aquela ilha do Recife. Depois, a cidade foi Recife. A ilha do Recife, ligando a ilha do Recife hoje, a avenida principal. Caxangá? Não, Recife. A Ponte Buarque de Macedo, tá certo? Chama-se... A Rua da Aurora, tem a Rua da Aurora. Que passa, você sai e passa em frente ao Teatro Santa Isabel, lá na frente. Certo. Aí, olha o que ele diz. Sol. Perfeito. Ele diz, Recife, Ponte Buarque de Macedo, Recife, a ilha. Ligando a outra ilha, tem a Ponte Buarque de Macedo. Recife, Ponte Buarque de Macedo. Eu indo em direção à Casa do Águia. Casa do Águia fica na Praça América. Quando eu morei em Recife, em 75, eu visitei a Casa do Águia. Não sei se não existe. Na Praça América, não sei de quê. A Recife, Ponte Buarque de Macedo. Eu ia em direção à Casa do Águia, assombrado com a minha sombra magra, pensava no destino e tinha medo. Poxa, isso é um descrever puramente sartreano da vida. Ele sai, cruza a Ponte Buarque de Macedo, ele deve ter passado em frente ao Teatro Santa Isabel e vai até a praça. Sim, a praça é Maciel Pinheiro. Maciel Pinheiro. Numa das esquinas da praça tem a Casa do Águia. O ato mais importante, mais festivo em Recife no século XIX, até no século XX, eram os enterros de ricos. As carruagens pomposas,
O povo ia assistir aquilo. Então ele faz um roteiro inverso. Então ele é grande por isso. E ele como assim, ele desafia a intelectualidade brasileira. Porque diga. Porque, olha bem, você está falando de Augusto dos Anjos, que é assim, algo ainda insondável para muita gente, e o grande negócio é que ele psicografava, lógico, e acho que o grande sucesso do livro, e você não poder dizer nada, é que era Augusto dos Anjos. Assim como era Bittencourt Sampaio, assim como era Cassimiro Cunha, Cassimiro de Abreu, e Castro Alves, que também não era fácil, não era poetazinho de beira de quintal. O grande Castro Alves, ele tinha toda uma métrica poética que, quando a gente vai ver no livro Parnasmo, é idêntico. Como diz minha mãe, escarrado e cuspido, né, meu amigo? O meu pai era poeta, que eu voltei a falar com ele, tornamos amigos. Ele nunca me pediu desculpas também. Eu perdoei solenemente dentro do caixão dele. Ele gostava de citar muito Castro Alves. Primeiro, é um poeta perfeito. Nasceu no sertão da Bahia. E ele escreve a poesia chamada Gondoleiro do Amor, em Recife. No ano de 1868, eu procurei no calendário antigo, foi uma sexta-feira. Ele se refere à cidade de Veneza e Sorrento. Veneza é norte da Itália. Norte e suleste, nordeste da Itália. Norte-nordeste. E Sorrento é sul. É lá do pé da bota. Ele descreve de tal maneira, é como se ele tivesse transportado para lá. Sua voz é a cavatina dos palácios de Sorrento, onde a vaga beija a praia e a praia beija o vento. Aí eu estava uma pós-graduação da Itália, eu fui conhecer Sorrento. Aí eu fui todo tempo lembrando, rapaz, é perfeito. Venta muito no sul da Itália e o vento levanta a vaga e beija a praia. É como se ele tivesse visto aquilo no filme, rapaz. Pode uma coisa dessa? Do interior da Bahia. Da Bahia. Agora, o que nós não temos ainda a prestar atenção, pelo menos eu estou há 53 anos, nunca vi um comentário, é possível que tenha feito na minha ausência, é que no Segundo Império, Jesus mandou 4 pessoas para ajudar Dom Pedro II. No campo da economia, ele mandou o Barão de Mauá, que foi maltratado ante o silêncio. Não, por os inimigos dele, os ingleses, e ante o silêncio do imperador. Mandou Pedro Américo. Mauá nasceu nos arrebaldos de uma cidade que se está na Argentina. Pedro Américo, no Campo das Artes, nasceu em berço de areia aqui em Bananeiras. Areia. Toda vida que for para Paraíba, eu faço questão de passar por lá. Imagina aquele 1846, imagine. Aí mandou Castro Alves em Cabaceira, sertão da Bahia. E mandou a função do Castro Alves era quebrar as estruturas esclerosadas do Segundo Império e dar liberdade à mulher. Aí Castro era poeta, tinha namoradas, andava de braços dados com ela, beijar na boca das namoradas no meio da rua. Era um escândalo. Todo o progresso do Brasil, do Segundo Império, todo, foi Barão de Mauá. Um grande empreendedor, navegou na crise do liberalismo econômico, ampliou o mercado interno do Brasil, ou melhor, criou o mercado interno. O nosso amigo, Pedro Américo, foi um grande pintor, desgostoso, morreu na Itália. E o Barão de Rio Branco, que fixou os limites do Brasil, definiu como seria o Brasil. Dele só aqui é claro, nós não lembramos Barão de Rio Branco. E Castro Alves na roda de cachaça. Nós abandonamos essas pessoas. E isso está em Brasil, Coração do Mundo, Pátria Evangelho, no capítulo Dom Pedro II. Ou é Segundo Reinado, ou é assim. Ele mandou
E é o 6º livro do Chico. Do né? Chico. Parabéns, Então, obrigado. aí vamos voltar agora para 1932, porque em 32 ele faz algo fantástico. Ele lança Parnasmo de Além Túmulo, se não me falha a memória, é em julho. É julho. Mas, É julho. julho. 28 de julho. É julho, é no final de julho. E lança também, ou tem a ousadia de lançar, creio que seja o livro menos conhecido e menos estudado do Chico Xavier, Cartas de uma Morta. Não, cada de 30. Cada é de 35. Não. Não, é 32. Me desculpe. 35 é de Humberto de Campos sobre Marte. Tá certo, tem razão, desculpe. 32. Perdão. Não, tá perdoado. Não se preocupe que não ficará sem. Como diz a tal Forbes, perdão foi feito para impedir, né? É verdade. Como nós estamos, meu amigo, a 46 minutos já de programa, e se ele for adentrar em Cartas de uma Morte, a gente vai terminar correndo. E é um livro que é de uma sutileza de conhecimentos fantásticos e maravilhosos. Eu queria fazer uma proposta a você, caso você aceite. Já está aceito. Cartas de uma Morta na próxima semana. Certo? Vamos dar uma entradazinha, que o pessoal está esperando, né? Mas então a entrada, mas não vai finalizar, porque eu ainda quero voltar para Parnasmo de Além Túmulo. Faz o seguinte, qual o tempo da duração da live? 1 hora, nós estamos a 15 minutos do final. Pronto. Você deixa 5 minutos para o final para Parnasmo, vamos aqui 10 para Cartas de uma Morte. Vamos lá. Controla o tempo, hein? Vamos controlar o tempo. No livro Parnasmo de Além Túmulo, você me falou que são 52 poetas. Inicialmente 56. Houve alguma contestação de alguém, de alguma família, sobre a autenticidade desses poemas, como houve depois com a própria família do Humberto de Campos, ou você não sabe de nada nesse sentido? Foi tão xerox que não tinha-se como... Foi tão perfeito que nenhum familiar falou mal do livro. E a família do Humberto de Campos, a viúva, arrependeu-se, foi um advogado que forçou ela a fazer aquilo. Vou dizer uma coisa a você, eu li a obra do Humberto de Campos todinha, quando era aluno de ginásio. Tem, em Novas Mensagens tem um capítulo chamado Ludendorff. Foi o maior militar alemão da Primeira Guerra Mundial. É tão perfeita a descrição. O estilo é tão correto de Humberto de Campos que eu acho que o Humberto de Campos escreveu aquilo em vida. É perfeito. Nova Mensagem, leia, Ludendorff. Do Novas Mensagens, é de 1940. Muito bom. Tem uma pergunta aqui que chegou, porque eu basicamente, nesse primeiro momento, eu queria privilegiar você assim. Então, eu basicamente bloqueei o telefone, mas o Júnior, como conhece meus outros números, de uma Panamilhão, cadeira cativa. Deixa eu ver se eu entendi. Amigo Soares, então os poetas mortos escreviam como se fossem vivos, pelo médio Chico Xavier, igual a eles, poetas mortos. Sim. No caso de Humberto de Campos, Chico disse que ele colocou assim uma tela fluídica e ele Chico disse que copiou a poesia. Copiou a poesia. Com o tempo, Chico foi afinando as antenas, não, ele escrevia. Mas Humberto de Campos, eu estou lembrado, ele copiou. O Humberto de Campos botou aqui numa tela aqui, ele foi copiando. Porque não é mole, não é fácil. O linguajar de Augusto dos Anjos não é fácil. Não, a poesia de Augusto dos Anjos, ele copiou. Porque não é fácil. Em vida, Augusto dos Anjos diz que ele faz uma análise essencial dele. Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilâncias, sofro desde a epigênese da infância a influência amada do signo do zodíaco. Diabo, quem é que escreve o negócio dele? Sou um gênio. Sou um gênio. Mas quem está aparecendo? Essa senhora é Dora de Conto? Não. Não, é Dona Maria José Viana, boa noite, cheguei agora. Como é o nome do livro que nós estamos conversando?
Seu Soares, como é o nome desse livro de Francisco Cândido Xavier? Nós estamos conversando aí para a dona Maria Viana. Nós estamos conversando, finalmente, Parnado Alentum. Vamos agora entrar em Carta de uma Morta. Vamos lá. Parnado Alentum. Túmulo, Maria Viana, é o primeiro livro... Ah, tá aqui, mas essa Viana, os pais devem morar aqui no Rio Grande do Norte? Deve morar. Moraram aqui no Rio Grande do Norte? É uma trabalhadora aqui do movimento espírita, estudante do Ah, sim. Ah, essa senhora tem familiares em São Paulo, parece-me. Eu conheci familiares, Viana, muito atuante nos anos 30 aqui em Natal, na Federação. Maravilha. Então, Maria José Viana, o Parnaso Alentum é o primeiro livro do Chico, é um livro de poesias, mais de 50 poetas portugueses e brasileiros, que ele psicografa idêntico como os poetas. Lógico, evidentemente, que a psicografia, quem estava escrevendo era o poeta, não era Chico. Chico era apenas a mão com a caneta, mas quem realmente estava ditando ali era os poetas, né? E nós vamos agora partir para o segundo livro, que não vai terminar hoje, a gente vai só fazer uma introdução, que é o livro Cartas de uma Morta. Mas, seu Soares, Cartas de uma Morta, se não me falha a velha memória, a autora espiritual é Maria João de Deus. O que é que Maria João de Deus era quando era viva? Em carne e osso foi a mãe... Carne e osso. A mãe biológica de Chico Xavier. E segundo informação, é um dos espíritos muito evoluídos na face da Terra, hein? Muito vamos lá, mas também. Mas vamos lá, vamos esquecer isso. Mas Dona Maria João de Deus, Chico é de 10, ela desencarnou em 14, 15, mais ou menos, né? Por aí. O senhor sabe qual era a profissão de Dona Maria João de Deus? Na última encarnação dela, aqui no Brasil, no interior do Brasil, lá. Não tenho conhecimento. Apenas sabemos que foi uma pessoa de grande projeção na história da humanidade. Assim como Chico Xavier foi a única mulher que exerceu o cargo de faraó no Antigo Egito, é o Chico Xavier. É a Hatshepsut, é ela. Muito bem. A profissão dela, enquanto encarnada, mãe de Chico, era lavadeira de ganhos. Ah, sem dúvida. Lavadeira. Que era a profissão da mãe dela, da avó de Chico. Então, olhe bem, esse livro, Cartas de uma Morta, para a gente ter uma ideia, tudo bem que a gente sabe quem é Dona Maria João de Deus, mas no corpo geral, na sua encarnação, ela tinha sido uma pessoa muito humilde, que possivelmente deve ter sido privada das possibilidades de conhecer as letras. Né? Então não era fácil. Conhecia muito pouco. Assim como Francisco de Assis aparece na Itália, e foi uma sumidade no Egito Antigo, na evolução do monoteísmo, e apareceu como uma pessoa pobre, andando, perambulando pelas ruas da Itália. Às vezes a pessoa se esconde numa capa humilde para realizar a tarefa melhor. E aí o que ocorre? Dona Maria João de Deus escreve esse livro. Quando foi que o senhor pegou a primeira vez, seu Soares, o livro Cartas de uma Morta? Faz uns 40 anos. E aí? Aí, desde criança, eu tinha 12 anos, em 1960, quando começou a corrida espacial. E eu me tornei, 57. Seu Soares, um momentinho. Agora quem vai pedir perdão sou eu. O livro pode ter sido até lançado em 32. Que eu tenho em 32. Não, ou melhor, o Mito. Calma aí, Mito. Eu conheço esse livro, mais ou menos de 1970 que eu conheço esse livro. Não sei. Então, o senhor disse que era de 35. Não, eu me enganei com o anterior. Mas o senhor está certo. O livro, ele é de junho... De 35. Então tem uma mensagem. Pedro Leopoldo, Minas Gerais, 25 de junho de 1935. Sim. Livro Cartas de uma Morta. Então é de 35. Então eu peguei em 75. Tá errado. Eu peguei em 75. 40 anos depois. E aí? O que foi que mais me impressionou nesse livro? Bom, aí começou. Eu sempre fui sonhador.
queria conhecer discos voadores, planetas, eu lia muito. E aí começou a corrida espacial, os Sputniks passaram entre as estrelas, a gente ficava vendo. Assisti pelo rádio a volta de Yuri Gagarin, que triunfar a Terra. Vi pelo rádio a ida e volta de Alan Shepard, americana, em torno da Terra. Então, isso. Disse que é de Caicó, viu? Caicó, né? Ah, Luciana de Caicó. Tem parente, sim, em São Paulo. Ah, sim, depois de conversa. Moral da história. Então, o que ocorreu? E me chamou a atenção do livro foi a narrativa sobre Marte. Porque eu fui um aluno eu sempre fui um aluno aplicado em geografia. Meu professor era muito bom nessa área. E aí eu comecei a pesquisar. E comecei a ver li críticas a respeito da obra. E todas as críticas são infundadas. Eu estou aqui em mãos. Você vê aqui, vou mostrar aqui a você. Pronto, aí. Aqui é a última reportagem da revista Científica América deste mês, em que fala de depósito de gelo de Marte que possui debaixo do solo. Maria João de Deus diz textualmente que as águas do mar de Marte é muito secaram e combinaram-se quimicamente com as rochas. Aqui são mais de 16 reportagens sobre isso, da NASA, de blogs científicos, atestando a existência de água em Marte, no subsolo. E nós iremos encontrar grande verdade dito isso. Mas tem coisa mais dali. E outra, ela diz que é a 5 centímetros do subsolo, igual como a NASA e os cientistas. Não, a NASA está dizendo hoje que é a 2,5 centímetros. Então, pronto. Eu estou aqui no artigo aqui da NASA, está dizendo que é 2,5. Vamos lá, agora, o mais interessante é que ela disse que foi a Marte, pousou, aí quando ela pôs os pés no solo marciano, ela olhou para cima. Ela olhou e viu os dois satélites como se entrelaçassem um no outro, porque Marte tem 2 luas. Se ela fez isso, é porque ela estava, né, tem aquele famoso buraco ali, aquele canal chamado, são 4.800 quilômetros de extensão e 800 de profundidade. Se ela disse que viu os dois satélites entrelaçando no outro, é que ela estava do lado norte do vale. Do buraco, vale, né? do buraco, digamos assim. Se ela estava do lado, ela está certa em dizer que não viu montanhas em Marte. Porque o lado norte de Marte não tem montanhas. Aí o padre católico já falecido, Deus tem na paz do Senhor, o padre Quevedo, disse que Chico errava em tudo, que Marte tinha montanhas. Se ela tivesse do lado oposto, tivesse olhado para o Polo Sul, ela teria visto a maior montanha do sistema solar até hoje conhecida. É o Monte Olympus, que é 3 vezes o Monte Everest, a altura. Mas o lado que ela olhou não tinha isso. Tá certo? Olha a informação como é interessante. E quanto, para encerrar, e quanto às cidades que ela descreve, a revista Fatos e Fotos Gente, em 1976, com base nas fotos da Marine IV, a americana que foi a Marte, e mandou as fotos em preto e branco, disse: Chico, os espíritos não sabem de nada. Aí Chico disse, o repórter foi falar com o Chico e disse: eu quero pedir desculpas, porque quando eu psicografei aquela mensagem, eu não conhecia ainda as estruturas do nosso lar. Os outros tipos de matéria como se organiza no universo. O senhor aguarda o tempo vai dar resposta ao senhor. Só isso. Muito bem. Então, meu amigo, do jeito que era você, eu também é apaixonado por naves espaciais, por sistemas. Eu ficava de noite olhando para o espaço. Minha mãe dizia que era doido, me dava vale 1. Menina eu querendo ir. Não, e outra coisa. Eu comprei as 3 Marias, né? Elas ali são minhas, eu vou comprar, é só minha. Quando ela aparecia, eu ficava felicíssimo. Eu ficava muito senhorzinho, porque ela mudava, né? Um mês ela ia mudando, né? De
A curvatura da Terra, ela ia variando, né? Mas eu sou ainda um aficionado pelo espaço, né? E esse livro com muita atenção. Observe que a busca e a inserção da água em Marte é atrás de água. Eu não quero, ninguém leva minhas palavras pelo lado último. Não é dogma. Me parece que as teses que vão sedimentar a implantação da Terra do mundo de regeneração, segundo Chico Xavier, daqui a 500 ou 600 anos, já começaram a ser sedimentadas. Uma delas é os habitados. Porque nós não temos o plano B para a Terra. Não temos o plano B para a Terra. O fim da região amazônica é a morte do Brasil. É a morte de parte do planeta Terra. Entendeu? É a morte. Quem diz isso não sei eu não. É Euclides da Cunha, engenheiro militar, em 1907, no relatório técnico para o Ministério das Relações Exteriores, a pedido do Barão do Rio Branco. Então, se você começar a desequilibrar o Amazonas, você vai começar a faltar chuva em São Paulo e secar aquela represa de São Paulo. Se o Rio Amazonas começar a perder água, volume, o mar vai voltar ao caminho direto. Porque antes do Amazonas existir, o Atlântico corria até perto dos Andes. Foi com a compressão da água dos Andes que mandou de volta para fora da região norte as águas do mar. Interessante, não é? Então o equilíbrio nosso, o nosso respeito pelo Rio Amazonas deve ser total. Não podemos aceitar de forma nenhuma. Tá certo? Nós temos uma reserva de nióbio que vale 3 trilhões de dólares. E depois, vamos aplicar esse dólar em quê? Em canto nenhum. Há formas educadas, há formas corretas de se explorar uma floresta. Destruindo-a, nunca. Outro, dos 6 grandes rios terrestres, o Amazonas é o único que não tem foz. A foz seria a diferença. Aqui está o rio, aqui está o mar e aqui está o rio. O rio corre acima do nível do mar, joga para dentro. O rio Amazonas não, o rio Amazonas empurra a água do mar para fora, está no mesmo nível. Qualquer desequilíbrio é o final nosso. Temos que orar muito aos céus para não fazermos tolice. Nos anos 70, para terminar, nos anos 70, nós queríamos construir uma barragem fora do Rio Amazonas. O Instituto Houston, norte-americano, disse: não faça isso não. O calendário solar terrestre vai atrasar-se num minuto, será fatal para a Terra. E vieram ao Brasil, falaram com o Médici, falaram com o Gás depois, e não foi feito. Então, nós temos que observar isso. A Terra é a nossa casa. Não temos plano B. Marte é o nosso amanhã. É um mundo evoluído. E as cidades de Marte, as vilas a concepção de arquitetura de Marte não é nossa. Para terminar, está em Chico Xavier os missionários, os mensageiros. Os responsáveis pelos núcleos de espiritualidade avançada dos planetas do sistema solar foram a Jesus e pediram a Jesus que intercedesse para pôr fim à Segunda Guerra Mundial. Porque as vibrações terrenas de ódio da guerra, a pancadaria das máquinas era tão grande que já está predicando a cidade de Marte, Júpiter e Saturno. Pode uma porra dessa? Nós pondo em risco o equilíbrio do sistema solar? Está lá em Os Mensageiros de André Luiz. É só ler. Muito bem. É só ler. É esse cuidado. Como vizinho, nós somos perturbadores, né? Olha, vizinhos perturbadores. Olha, um minutinho. Um amigo nosso era oficial do exército italiano. Ele fez parte do batalhão químico de Roma. É aqueles lança-chamas. Eu perguntei aí, eu participei da batalha do Rio Dom na Hungria. Seu Soares, durante 6 horas, passaram no meu entorno tanques, os espanhóis alemães. A terra tremeu, zoou e gritou 6 horas. Você imagine essa terra
as bombas jogando no espaço. Nós colocamos o planeta Terra numa roda quase que de desequilíbrio. Olha aí a data limite de Chico Xavier. Então, volta aqui, Parnaso em Túmulo é o nosso livro maior. Parnaso em Túmulo, nosso canto de alegria. É Espírito lá dizendo, nós voltamos. E quem não voltou? Hein? Por isso que o sino planja interna a suavidade. No ambiente balsâmico da igreja, entre as naves, em tudo adeja, os perfumes dos gorros da saudade. Isso é minha infância, é a infância de todos nós. Muita paz. Muito obrigado, meu amigo. E aí, imagine como é que vai ficar para na próxima semana desfrutarmos de Cartas de uma Morta, porque Soares só falou de Marte, mas no Cartas de uma Morta também tem Saturno. Né? Tem Saturno, não, tem mais. A turma que é da maçonaria está me ouvindo, eu vou narrar uma iniciação maçônica no rito egípcio da época. Como o rito não existe mais, eu posso narrar. Eu não posso narrar o meu rito agora. Mas o rito anterior pode. Olha, é sensacional. Ok? Pessoal, eu vou fazer agora uma divulgaçãozinha da nossa rádio e daqui a pouco eu volto para falar com o senhor. Vou só colocar aqui na tela toda e o senhor volta e faz a prece. Então, hoje nós tivemos a estreia maravilhosa do conhecimento encarnado e carne e osso do nosso querido José Soares, da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, estudando os livros de Chico Xavier, e hoje, com real destaque para o livro Cartas, Parnaso de Além Túmulo, que é o primeiro livro. Terminamos aqui para começarmos, sexta-feira próxima, Cartas de uma Morta, que é um livro que eu amo de paixão, tenho uma verdadeira admiração por tudo que contém esse livro. Amanhã, sábado, nós estaremos aqui de volta, né? Não, desculpa, vamos falar do início. Vamos fazer o seguinte, Amadeu Ferreira, o nosso querido Amadeu Ferreira, todas as segundas e sextas-feiras está aqui com a gente, 8 horas da manhã, fazendo o programa Nos Domínios da Mediunidade. Então, pergunta que o Amadeu responde toda segunda e toda sexta, aqui a partir das 8 horas na Web Rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz para todo o planeta Terra. Toda terça-feira, também a partir das 8 horas, nosso irmão Décio Soares e sua equipe, lá de São Paulo, apresenta o programa Espírita Construindo Pontes para a Eternidade. Então, a gente quer abraçar lá todo mundo que faz o programa Construindo Pontes para a Eternidade. Na quarta-feira, é a vez do nosso irmão Alexandre Santos e a sua equipe, que fazem um programa aqui conosco, Filosofia, Ciência e Moral. Nós trouxemos hoje o nosso irmão José Soares, começando essa série de programas sobre as obras do Chico Xavier. Amanhã à noite, nós teremos um programa sobre evangelização infantil com diversas pessoas. Nós vamos ter o nosso irmão Marcos, o Marquito, que é da Federação Espírita Brasileira, a nossa irmã Irandê, representando a área sul, a CRESUL aqui da evangelização infantil, o nosso irmão Elidon, da CRENatal, aqui a Natal, aqui internamente, e a CRENorte, com a nossa irmã Edicleia. Então, Juventude em Ação e Educação Espírita para a Infância. E domingo, nosso irmão não vai poder vir, nosso irmão Juvenal, ficou meio doentinho, não vai poder participar do programa, e nós vamos fazer a estreia de programas sobre as outras doutrinas religiosas. Então, nós vamos ter aqui o nosso irmão Melquisedeque, do Candomblé, nós vamos ter o nosso irmão Taufik, que é esse rapaz bonito aí que vai falar sobre o ensinamento do Islã, né? Então, a comunidade da muçulmana do Rio Grande do Norte, e nosso irmão Taufik vai aqui estar conosco domingo próximo, falando e desvendando todos os ensinamentos, tudo que tem para ser aprendido da grande doutrina do islamismo a nível de planeta Terra. Então, tudo que você queria saber sobre o islamismo, e tem até medo de perguntar, a partir de domingo, segunda-feira, a partir de domingo vai estar aqui conosco o nosso irmão Taufik e toda a sua equipe para falar sobre o islamismo a nível de planeta Terra. Então, eu quero agradecer a nosso irmão Zé Soares, agora voltando aqui para o Soaresão, para pedir que ele faça a nossa prece
de encerramento e de agradecimento. E sexta-feira a gente termina, no bom sentido, Cartas de uma Morte. Termina não, né? Vamos concluir, porque o livro já está pronto. Amado Jesus, bons espíritos, trabalhadores da vinha do Senhor, que possamos continuar na nossa faina diária e nunca esmorecermos. Que o cansaço do corpo, que verga a nossa espinha dorsal ao longo dos anos, não seja empecilho. Que possamos ser sempre aquela voz altaneira dizendo que o Senhor é meu pastor e nada nos faltará. Bons espíritos, obrigado por tudo. Nós é que agradecemos, meu amigo José Soares e Alain aí, que cooperou também conosco. Nós estamos encerrando agora a nossa programação ao vivo. Voltamos com a programação normal e amanhã, a partir das 19 horas, estamos aqui mais uma vez com o programa Estação da Luz. Muito obrigado. Paz com Jesus.